Mal acostumado, você me deixou. Mais uma eliminação, mais uma decepção com a seleção brasileira. Eu vou tentar fazer esse vídeo em tomada única, né? Para ficar mais rápido de editar e de postar. Vamos ver se eu consigo. Vou fazer algumas observações. E a primeira observação é justamente o título do vídeo. Olha, a minha geração, pessoal que tem ali entre 28 anos até 33 anos de idade, mais ou menos, é uma geração que ficou mal acostumada com a seleção brasileira. Em que sentido? Olha, a primeira Copa que eu assisti foi de 94. A primeira que eu assisti de fato, porque a de 90 eu era tão criança, eu tinha 5 anos de idade, que eu não lembro de praticamente nada, né? Não tenho quase nenhuma lembrança dessa Copa. Nessa época eu mal sabia o que era gol, não sabia nem o que era impedimento. Eu não conto essa Copa de 90. Eu conto a partir da Copa de 94, que é que eu tenho lembrança de fato. E o Brasil venceu a Copa de 94 e 98. Foi para a final e perdeu. E em 2002 ganhou. Então assim, foram 3 Copas em sequência que o Brasil foi para a final e ganhou 2 delas. Então eu fiquei mal acostumado com essa ideia de que a seleção brasileira é o top do top do top, que existe o Brasil e o resto, né? Porque a gente, em 2002, quer dizer, já em 94 passamos a ser líder em número de títulos, em 2002, inclusive, abriu vantagem com o pentacampeonato, então eu internalizei essa ideia, até porque existia aquela propaganda toda de Brasil, é o país do futebol e tal. E tá sendo duro, de certa forma, se acostumar com a ideia inversa, de que nós não somos essa coisa de top do top, de o país do futebol, essa coisa toda mais. Não é à toa que estamos a 4 Copas sem vencer e sem chegar sequer à final. E na Copa que chegamos à semifinal dessas últimas 4, tomamos de 7-1, né? Então, estamos passando por um período de seca que nós já havíamos passado entre 70 e 94, passamos todo esse período sem ganhar nenhum título, mesmo tendo montado uma constelação de ali, uma seleção muito boa de 82, também não passamos das quartas de final. Então essa é a primeira observação, porque assim, Copa do Mundo, gente, para você... Copa do Mundo é uma competição de mata-mata de jogo único. Então o próprio formato da competição ele já conduz a uma situação em que é muito difícil você ter um domínio muito absoluto, assim, sabe? Pelo menos no longo prazo. Porque em um jogo de 90 minutos, em uma disputa de apenas 90 minutos, um erro, uma falha que você comete, você compromete todo o jogo. E foi isso que aconteceu com o Brasil hoje. O que aconteceu? O Brasil começou bem, começou jogando melhor do que a Bélgica, inclusive criou 2 chances de gol em escanteio. A Bélgica tem uma defesa frágil, né? Eles não são muito bons na marcação, principalmente em bola aérea. E no escanteio contra a gente, foi uma falha bizarra. Eu não consigo conceber Gabriel Jesus no primeiro pau marcando. Junto com quem? Fernandinho. Nenhum dos dois tem 1,80 m. Então, a primeira falha bizonha. Sem contar que, além deles serem baixos e que eles não deveriam estar no primeiro pau, eles ainda subiram atrasado e a bola acabou. O jogador desviou, a bola bateu no braço do Fernandinho e entrou. Aquilo ali desestabilizou completamente o jogo, não somente do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista também tático, né? Porque a Bélgica é muito boa no contra-ataque, eles passaram a jogar absolutamente somente no contra-ataque a partir dali. Aí conseguiram fazer o segundo gol em contra-ataque, aí a seleção brasileira se desestabilizou de vez. Fizemos um segundo tempo bom, dominamos o jogo completamente, eles ficaram somente na retranca, mas pecamos nas finalizações, perdemos muitos gols e não conseguimos empatar, conseguimos fazer apenas um gol. Então assim, qual a minha avaliação dessa eliminação do Brasil, do jogo de hoje? Eu já falei que foi essa falha bizonha do gol de escanteio, e é aquela situação que eu falei. Em mata-mata de jogo único, você não pode se dar o direito de errar. Se acontecer de você errar, você vai ter que compensar depois com muito mérito para reverter esse erro, né?
Então, a Bélgica, inclusive, passou por um sufoco muito grande contra o Japão. Eu assisti o jogo, começou perdendo de 2-0 e só conseguiu a virada no último lance. O Brasil teria a prorrogação ainda para se conseguisse empatar, mas não conseguiu sequer empatar. E não tem como também não colocar um pouco na conta de Tite, porque para mim houve uma falha grave de Tite hoje. Ele não deveria ter começado o segundo tempo com o Gabriel Jesus. Aí ele entrou com o Firmino e manteve o Gabriel Jesus, botou o Gabriel Jesus e deslocou, jogando pela direita. E isso até os 12 minutos do segundo tempo. Ou seja, ele perdeu 12 minutos, ele jogou no lixo 12 minutos do segundo tempo, sendo que o Brasil estava correndo contra o relógio. Isso foi uma falha considerável do Tite. Ele deveria ter feito 2 substituições no intervalo, colocado o Firmino e o Douglas Costa. Então, nesse formato, todo mundo viu que o Brasil jogou bem melhor. Então, o Brasil teria ganhado 12 minutos de mais volume de jogo no segundo tempo, jogando dessa forma. Jogou isso no lixo. Não dá para afirmar que iria empatar, com certeza iria empatar. Não, isso é absurdo, esse tipo de afirmação, ninguém tem bola de cristal. Mas o fato é que ele jogou 12 minutos no lixo. Né? E eu acho que ele próprio reconhece isso quando ele, com 12 minutos, resolve tirar o Gabriel Jesus, porque não tirou no intervalo. Né? Então, fica um pouco na conta de Tite. Além do próprio erro da convocação do Fernandinho e não do Arthur do Grêmio. E de ter levado para a Copa um cara que acabou não sendo utilizado, que todo mundo sabia que não iria ser utilizado, que é o Taison. Qual foi a função de Taison na Copa? Por que Taison estava na Copa? Poderia ter levado outro, poderia ter levado, inclusive, um jogador que não é da posição, mas Luan, por exemplo, um jogador que poderia ser colocado hoje em campo. É um jogador que tem capacidade de tirar um coelho da cartola, que é o que a gente precisava hoje, né? Mas é isso. Eu acho que essa sequência de 4 Copas sem título e sem sequer chegar na final serve pra gente entender que essa história de Brasil, país do futebol, assim, o que a gente aprendeu desde pequeno, que nós somos o top do top do top, isso não existe, né? A nossa geração aprendeu isso porque pegamos essa sequência, mas se você observar, o Brasil tem 2 blocos de... É interessante que os títulos do Brasil, eles aconteceram em 2 blocos ali de temporais ali bastante específicos, né? Que foi entre 58 e 70, que o Brasil ganhou 3 títulos nesse período de 12 anos, e entre 94 e 2002. Todos os títulos do Brasil vieram nesses 2 blocos de tempo aí, e houve um buraco ali entre 70 e 94, e tá tendo agora um outro buraco que a gente não sabe até quando vai durar. Mas é isso mesmo, Copa do Mundo é uma competição que é decidida nos detalhes. Acho que a semifinal será uma final antecipada. Não que não há nenhuma chance da França ou da Bélgica perder a final, não. Claro que existe a chance, mas França ou Bélgica chegando à final vai ter tipo 70% de favoritismo. A França chega com uma franca favorita. Tem mais time do que a Bélgica, principalmente porque a Bélgica tem uma deficiência defensiva que, se eles não corrigirem, Mbappé vai estraçalhar aquela defesa ali. Se bem que a maior fragilidade deles eu acho que é em bola aérea, né? Mas enfim, de qualquer forma é uma fragilidade que uma seleção que quer ser campeã não pode ter. Eles passaram um sufoco contra o Japão, inclusive por conta dessa fragilidade defensiva. E que foi verificada hoje no jogo contra o Brasil também, porque antes deles abrirem o placar, o Brasil quase abriu o placar 2 vezes em escanteio. Isso deixou bastante clara a fragilidade deles. Enfim, a franca favorita para essa Copa é a França. Para mim vai ser surpresa se a França não for campeã. Não vai ser uma surpresa muito grande, porque tem a Bélgica, que também é um time ofensivamente muito perigoso. Mas acredito que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. A Bélgica não era a favorita hoje e ganhou. Não vai ser favorita contra a França, e eu duvido que aconteça de mais uma vez o favorito não vencer. Duvido que aconteça novamente. Então, essas são as observações que eu queria fazer. Também destacar que a péssima Copa de Marcelo, Copa horrorosa de Marcelo e de Gabriel Jesus. Eu até defendi a escalação de Gabriel Jesus hoje,
Mas eu defendi justamente porque eu queria dar uma nova chance a ele, pra ver, porra, não é possível, o cara é craque, pô, porque o cara não tá jogando, dá mais uma chance pra ele. Mas depois que eu vi o primeiro tempo, eu, junto com o Brasil inteiro, foi unanimidade, todo mundo defendeu, precisa substituir no intervalo, botar Firmino. E além dessa substituição, precisou ter essa outra substituição de tirar o Willian e botar Douglas Costa. Era isso que o Tite deveria ter feito no intervalo, não fez. E essa foi a grande falha do Tite hoje, né? Enfim, eu acho que é só isso mesmo. Inscreva-se no canal, não esqueça de se inscrever, compartilhe esse vídeo, clica no sino para ativar as notificações do canal. Se você não clicar no sino, você não recebe as notificações. Valeu!